Gente, vamos continuar o nosso assunto da semana passada, que é sobre a ocupação do espaço por meio do comércio, né? Como os bandeirantes, eles procuravam riquezas no nosso país. Então, a gente está estudando aqui o nosso livro Buriti Mais História, do terceiro ano. E hoje a gente vai estudar as páginas 56 e 57. Então, vamos lá. Os tropeiros. Há cerca de 300 anos, as regiões de mineração de ouro e de pedras preciosas começaram a ser descobertas. Entretanto, nesses lugares não havia produção suficiente de alimentos, de roupas, nem de ferramentas de trabalho para a população. Então, lá nas regiões onde tinha a mineração, o que era a mineração? As pessoas procuravam ouro e pedras preciosas e elas necessitavam consumir, elas precisavam comer, elas precisavam se vestir e elas precisavam das roupas, das ferramentas de trabalho para trabalhar, né? Para achar esse ouro e essas pedras preciosas. E aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que se juntavam pessoas que eram chamadas de tropeiros, olha, elas andavam em cavalos, em burros, em mulas e elas levavam essas mercadorias para vender na região da mineração. Para abastecer essas regiões, havia os tropeiros, que eram os grupos de homens livres, e de escravos que transportavam no lombo de mulas e burros as mercadorias produzidas em outras partes da cidade, da colônia, até a região das minas. Então, eles levavam os tropeiros, que eram essas pessoas que andavam em mulas e burros, eles levavam as mercadorias. Eles transportavam e levavam até as minas para que lá os mineiros pudessem comprar essa mercadoria e consumir, certo? Uma das rotas mais utilizadas pelos tropeiros era o caminho do Viamão, que partia da atual cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, em direção à atual cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Chegando a esse local, novas tropas eram formadas para transportar produtos até a região das minas. De lá partiam outras tropas que levavam ouro e pedras preciosas até os centros comerciais próximos aos portos para exportação. Então, o que era que acontecia? Essas pessoas, elas levavam comida, roupa, ferramentas de trabalho para as minas, e de lá os tropeiros traziam o ouro e as pedras preciosas para vender, certo? Traziam para os portos eram aqueles locais onde ficam os navios, e levava para o outro país, entenderam? Ó, os pousos eram locais de descanso dos tropeiros e ficavam próximos de rios onde existisse pasto para alimentar os animais. Então, onde eles ficavam se chamava pouso. Eles ficavam no lugar onde tivesse um rio para que os animais pudessem se alimentar e beber água. Muitas vezes os tropeiros permaneciam nos locais de pouso por até 6 meses. Por isso, nesses lugares desenvolveram-se feiras e vilarejos que mais tarde deram origem às cidades. Então, olha, eles ficavam até 6 meses no mesmo lugar, vendendo a mercadoria. Então, depois disso, foi se formando vilas e mais tarde cidades, certo? Vamos ver os vaqueiros. Os vaqueiros. Os primeiros rebanhos de gado que se desenvolveram na atual região nordeste do Brasil, que é onde a gente mora, geralmente ficavam próximos às plantações de cana-de-açúcar no litoral. Como o gado ficava solto, era comum os bois entrarem nas plantações e as destruírem. Para manter os bois longe das plantações, eles foram levados ao interior e com o tempo foram instaladas fazendas de gado. Então os bois, eles destruíam as plantações de cana-de-açúcar. Então foi que se resolveu para resolver esse problema, fazer fazendas de gado, certo? A grande maioria das fazendas de gado era estabelecida em regiões próximas a rios. O Vale do Rio São Francisco, por exemplo, foi ocupado por causa da expansão da pecuária.
Para comercializar os animais, os vaqueiros percorriam distâncias enormes entre as fazendas de gado e os engenhos. Com o tempo, eles foram abrindo diversas rotas entre o litoral e o sertão. Gente, o litoral é a parte da praia e o sertão é a parte mais de dentro do estado, certo? Então, os vaqueiros, o que é que eles faziam? Eles levavam esses rebanhos do litoral para o sertão e do sertão para o litoral. Então, por isso que eles eram chamados de vaqueiro, porque eram rebanhos de vacas, de bois, né, de touros. Durante o trajeto, os vaqueiros paravam para descansar com as tropas e se alimentar. Nesses pontos de descanso, casas pequenas e ranchos foram construídos, formando povoados. Com o passar do tempo, os povoados foram atraindo um número cada vez maior de pessoas e muitos deles tornaram-se vilas. Mais tarde, essas vilas deram origem a cidades. Então, olha, outra forma de uma vila dar origem à cidade. A primeira, os tropeiros que ficavam vários meses no mesmo lugar, vendendo suas mercadorias e aí iam formando cidades a partir desses acampamentos. E também os vaqueiros, né, que ficavam levando e trazendo os bois e que também nos povoados que eles ficavam surgiam mais tarde as cidades que hoje conhecemos. Então, a nossa atividade de hoje é essa, ó, a 2 da página 56. Qual foi a importância dos tropeiros para o desenvolvimento de algumas cidades? Então, como era que os tropeiros, qual foi a importância deles para a criação de algumas cidades que a gente conhece hoje? E a questão 3 da página 57. Quais foram as consequências do deslocamento dos rebanhos de bois para o interior? Deslocar, gente, é levar. O boi estava lá perto da praia, no litoral, e foi trazido para o interior. Quais foram as consequências? Depois que eles fizeram isso, ficaram trazendo os bois, o que foi que aconteceu? Todas essas respostas vocês vão achar aqui, ó, nos textos da página 56 e a página 57, ok?